Vamos então agora terminar a sombra de uma pirâmide com base frontal. Neste caso, o vértice tem menor afastamento do que a base. Já terminamos o ponto I, já terminamos as tangentes, que neste caso passam pelo ponto C e pelo ponto F, que são os pontos que estão mais do lado de fora da base. E neste caso, vamos então ver o que é que será que está iluminado. Já sabemos que a luz vem de cima e da esquerda, o raio luminoso, portanto, o que é que vai estar iluminado? A base de maior afastamento, não é? A única base neste caso, já que tem maior afastamento do que o vértice, e há três faces iluminadas. Neste caso é a face AFC, ABV e a BCV. Porquê? Porque estas três faces estão do lado esquerdo dos nossos dois pontos de tangência, de onde vem a luz, então é por isso que estão iluminados. Logo, por conseguinte, todas as outras que não estão iluminadas, a face VDC, a face VED e a face VFA, por conseguinte, estão em sombra própria. Ora então, vou fazer então aqui um esquema que nos vai permitir determinar quais são os pontos de uma forma mais rigorosa, mais objetiva, quais são os pontos da face ou das faces e da base que estão iluminados. Então, começamos sempre pelo ponto V e subimos num dos pontos de tangência, ou onde passa a tangente. Neste caso eu vou subir de VC, portanto o V e o C fazem parte dos dois pontos da sombra projetada, que é o que estamos a determinar. VC, portanto agora eu vou buscar os pontos da base, do C vou para o D, portanto este é o trajeto número 2, VCD, do D vou para o E, trajeto número 3, do E vou para o F, trajeto número 4. Agora, encontrei o segundo ponto de tangência, que é o ponto F. Vou descer nesta aresta virtual até ao ponto V. Portanto, do F para o V eu tenho então o último ponto. Portanto, a linha já está fechada. A linha da sombra projetada será V, C, D, E, F e o V. Agora os alunos perguntam muitas vezes, então, mas se estas três faces, a AFV, a ABV e a VBC, estão iluminadas, porque é que estes pontos não aparecem? Porque estes pontos vão aparecer aqui no meio, eles realmente fazem parte da sombra, mas neste caso o B e o A, que são estes dois cá em cima, que também fazem parte das faces iluminadas, vão aparecer, quando eu unir aqui os pontos todos já com a sombra, vão estar no centro da sombra. E se nós pensarmos também no dia a dia como é que é na realidade, por exemplo, quando nós usamos um cinto ou um colar ou um pormenor no nosso corpo, ele também não aparece dentro da sombra. Portanto, o que nós entendemos como sombra projetada são os limites da sombra. Portanto, estes dois pontos, realmente o BS e o AS existem, mas estão aqui no meio. E então nós não necessitamos de os terminar. Portanto, com este método de subir na tangente a partir do V, do ponto de tangência, e descer no segundo ponto de tangência até ao V novamente, nós vamos determinar de um modo objetivo quais são os pontos realmente que fazem parte da sombra, e assim não temos que estar a determinar mais pontos. Portanto, e terminar, claro, de forma rigorosa, fazer aqui então os 45 graus à direita, não é? Que são a representação da sombra projetada. Portanto, teremos que fazer isto em toda esta mancha aqui. Agora, ainda não escrevi, só para terminar, então quais são os pontos da sombra projetada que já estão aqui em baixo. Portanto, comecei no V, subi aqui no primeiro ponto de tangência, que é o C, estou na base iluminada, que é a única base, no caso, D, vou para o ponto E, vou para o ponto F, que é o nosso segundo ponto de tangência, e aqui vou descer até ao V e tenho então a sombra determinada, portanto, a sombra projetada determinada, e também todas estas letras correspondem então
à linha separatriz sombra-luz. Lembrar que realmente estas 3 faces, já que não estão iluminadas, por conseguinte, claro, têm que estar em sombra própria.